Então, turma, na nossa aula de português de hoje, nós vamos retomar, né, o, o conteúdo sobre poema. Nós vamos relembrar algumas características desse gênero, tá bom? E relembrando, né, para a gente ir recapitulando aquelas coisas que nós já aprendemos e ver também coisas novas, aquilo que a gente não aprendeu, que a gente possa, né, fazer isso agora, tá certo? Então, nós vamos combinar o seguinte: você vai pegar o seu caderno de português, tá certo? E eu vou fazer algumas perguntas durante a exibição dos vídeos, desse vídeo, da explicação, e eu vou fazendo perguntas. Cada acerto, você coloca um tracinho para indicar que você acertou, tá bom? Então, eu fiz uma pergunta, você tenta descobrir a resposta sozinho. Ao mesmo tempo que eu corrigi aqui, você vê se acertou ou não. Caso você acerte, você coloca um tracinho, tá certo? Mas vamos usar da honestidade, tá certo? Só marque o tracinho, só faça o tracinho se você acertar. Então, vamos lá? Se necessário, você vai pausando o vídeo para poder pensar um pouquinho sobre a resposta, caso seja necessário, tá bom? Então, vamos lá. Poema. Mas o que é o poema, né? É a mesma coisa que poesia? Não, tá certo? Poema é o gênero textual, né? É o texto. E a poesia, ela é uma expressão do sentimento. Ou seja, a poesia ela pode ser expressada não apenas através do poema, mas através de uma pintura, certo? Através da arte. Ela é a expressão do sentimento. O poema é a estrutura, né? É o texto, tá certo? É essa poesia expressada em forma de texto, certo? O poema é o texto que ele brinca com as palavras. Ele brinca através dos sons, através da escrita e através dos ritmos e através dos sentidos. Então, o poema ele tem esse poder de atrair o leitor através dessa brincadeira com os sons, com a escrita, com os ritmos e com os sentidos que as palavras expressam. Ele é um texto, né, organizado, como nós já sabemos, em versos e estrofes, tá bom? Agora lá vai a primeira pergunta. Você sabe o que é o verso e o que é a estrofe? Hum? Vamos lá descobrir. O que será que é o verso? O que você diz? O que você pensa que é o verso? O verso é cada uma das linhas do poema, certo? Cada linha escrita do poema é um verso. E o que é a estrofe? A estrofe é cada grupo de versos separados do grupo seguinte por um espaço, ou seja, o poema inteiro ele tem várias estrofes ou apenas uma estrofe, né? Se ela não tiver espacinho entre uma estrofe e outra, então significa que aquele poema tem apenas uma estrofe. Vamos ver o exemplo aqui nesse poema Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Vamos escutar. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, este é um poema, né, chamado Canção do Exílio,
que foi feito por Gonçalves Dias quando ele foi exilado do Brasil para fora, né? Foi mandado para fora do nosso país. Mas vamos lá. Observando esse poema, você diz que ele tem quantos versos, sabendo que cada linha do poema é um verso. Então, quantos versos tem esse poema? Vamos lá? Vamos lá contar, né? Então, para ver quem acertou. 1, 2, 3, 4, né? Já tem aí 4 versos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, este poema tem 24 versos. A gente observa que tem uns espaços aí, né, separando uma estrofe da outra. Então, nós dizemos que esse poema tem quantas estrofes? Vamos lá? Ó, uma estrofe, 2, 3, 4, 5, 6 estrofes, certo? Aqui, como nós sabemos, o poema ele tem um ritmo e ele também brinca com os sons. A gente percebe esse ritmo e o ritmo na quebra do verso, né? Quebrou um verso para começar outro. E o ritmo e os sons através das rimas. Onde nós podemos observar as rimas aqui? Por exemplo, na primeira estrofe, quais são as palavras que rimam aqui? Acertou quem disse sabiá e lá. Na segunda estrofe, quais são as palavras que rimam? Flores e amores, né? A gente observa até aqui que o que é que faz a rima? É o som final de cada palavra ser igual, né? A gente observa que o que rima é a última palavra do verso, certo? E também a sílaba final, né? O som, na verdade não é nem a sílaba, é o som que a gente escuta, né? O poema ele é para ser mais escutado, para a gente poder, né, ouvir bem perceber bem essa sonoridade e o ritmo dele. Terceira estrofe, lá e sabiá. Na quarta estrofe, cá e lá, né? Esse som que vai se repetindo. Sabiá e lá na quinta estrofe e cá e sabiá na última estrofe, certo? O poema, ele traz consigo sempre essa brincadeira com as palavras, como eu falei, e ele vai brincar com o sentido das palavras, né? Nós sabemos que a palavra ela tem um sentido real, o sentido próprio dela, que é o sentido denotativo, e tem também o sentido conotativo, que é quando esta palavra, né, adquire um novo sentido dentro do texto, dependendo do contexto dela, certo? Por exemplo, nós temos aqui, meu pai é meu espelho. Quando eu digo meu pai é meu espelho, essa frase, né, está no sentido conotativo ou no sentido denotativo? Parabéns para quem disse conotativo. Por quê? Porque ela depende do, olha, meu pai é meu espelho. Meu pai não, literalmente, meu pai não pode ser um espelho, né? No sentido literal da palavra. Porque o que é o espelho? É aquilo que eu observo a minha imagem, né? Mas nesse caso, ele adquiriu um novo sentido, no sentido de dizer que meu pai é meu exemplo, né? Que ele tem que ser aquela pessoa em quem eu vou me espelhar, no sentido das atitudes, né? Do caráter, certo? E a outra é agora sim, quebrei o espelho do banheiro. Nesse caso, a palavra está no sentido denotativo, ela expressa o sentido real, né? Da palavra mesmo. Bom,
Aí nós sabemos ainda que, nós já estudamos sobre isso, né? Que a utilização da linguagem figurada, né? Essa linguagem figurada, ela é uma das características mais marcantes da linguagem poética, né? Os poemas, eles utilizam muito, exatamente uma das características mais fortes do poema é usar essa linguagem figurada, tá bom? E ela se expressa bastante através das figuras de linguagem, que nós já estudamos, né, algumas. Existem muitas, tá? Existem inúmeras, mas nós vamos relembrar as principais, né? Nesse caso, ó, o que são as figuras de linguagem? Elas são um recurso linguístico para expressar experiências comuns de formas diferentes, né? Dando originalidade, emotividade ou poeticidade ao discurso. Nós vimos que as figuras de linguagem elas tornam o texto mais atraente, mais interessante, né? Mais poético, mais emotivo e mais original. E as três principais, né? Que nós vamos dar ênfase à comparação, à metáfora e à personificação, que nós já conhecemos um pouquinho sobre elas. E o que é a comparação? É quando eu relaciono, né, elementos por meio de termos comparativos, como, por exemplo, quando eu uso as expressões como, qual, feito, que nem ou parece. Quando eu comparo uma coisa com outra, né? O que é a metáfora? É quando eu aproximo dos termos, mas eu não uso esses termos comparativos, tá certo? Eu simplesmente digo, por exemplo, já já nós vamos ver alguns exemplos, tá? Das três figuras. E a personificação é quando eu atribuo elementos da natureza, né? Ora, comportamentos humanos a elementos da natureza, né? Quando eu digo que elementos da natureza fazem determinadas coisas que, na verdade, são típicos, são próprios de seres humanos, tá bom? Agora nós vamos observar aqui algumas frases, tá certo? Eu vou colocar aqui frases e nós vamos dizer se aqui tem qual dessas três figuras de linguagem aparece aqui. Eu tenho assim: a guerra é um monstro devorador. Eu digo que a guerra é um monstro devorador. O que que eu tenho aqui? Eu já sei que eu não tenho uma uma personificação porque aqui não tem uma característica humana, né? Mas eu posso ter uma comparação, eu posso ter uma metáfora. Qual é a diferença entre uma e outra? A comparação, ela vai dizer como, se fosse uma comparação, ela diria: a guerra parece, ou então é como um monstro devorador. No caso aqui, ele diz é um monstro devorador. Então, eu tenho aqui uma metáfora, certo? Parabéns para quem disse metáfora. Vamos à próxima pergunta, à próxima frase. A paixão é como fogo. Então, no caso aqui, eu tenho o quê? Ó, é como. Então, aqui eu tenho, acertou quem disse comparação, certo? Próximo. O mar é a mais larga estrada. Nesse caso, eu tenho o quê? É a mais larga estrada. Eu tenho uma metáfora. Ela não disse o mar é como uma larga estrada ou o mar parece com uma larga estrada. Ele disse que ele é. Então, eu tenho aqui uma metáfora, tá? Hoje o vento levantou-se zangado. Então, zangado nós sabemos que é típico de humanos. Então, nós temos uma personificação. A formiga recusou atender ao pedido da cigarra. O que que eu tenho aqui? Quem é que atende o pedido? Personificação. Os seus cabelos pareciam fios de ouro. Pareciam, né? Existe aqui uma comparação. Tem o coração duro como uma pedra. Nós temos uma comparação. Os frutos desta árvore são doces como o mel. O que que eu tenho aqui? Comparação, certo? Porque usou a palavra como, né? Está comparando uma coisa com a outra.
Os teus olhos são duas pérolas. Nesse caso, não existe palavra comparativa. Ele vai diretamente dizendo o que é. Então, é uma metáfora, certo? E por último, as rãs do charco tagarelavam umas com as outras. O que eu tenho? Tagarelavam, né? Característica humana, então eu tenho uma personificação, certo? Quem acertou todas as alternativas está de parabéns. Continuando, nós temos mais uma figura de linguagem, que é a aliteração, que nós estudamos bastante, né, sobre ela semana passada, que é uma figura de linguagem que consiste na repetição de sons, né, ou de palavras ou de frases, reforçando o ritmo. Como nós podemos perceber aqui nos poemas de Pássaro Livre e Haikai. A gente observa aqui no Pássaro Livre, gaiola aberta, aberta a janela, o pássaro desperta, a vida é bela, a vida é bela, a vida é boa, voa, pássaro voa. Então, a gente observa que aqui as palavras, ó, aberta, aberta, repetidas. Nós temos ainda o erta, né, o som que se repete, janela e bela. Nós temos ainda a palavra bela que se repete, a frase, o verso, a vida é bela, né, que se repete na segunda estrofe. E ali voa, pássaro voa. A palavra voa repetida também. Então, isso é a literação, é a repetição de sons, né? Por que ele usou essa repetição? Sempre para reforçar a ideia de liberdade, né? Ó, da liberdade do pássaro, tá certo? Para intensificar isso, tá? No caso aqui, aí cai, nós temos o som, ó, que cheiro cheiroso da terra molhada quando a chuva chuvisca. Isso aqui, só escutando, a gente já percebe que o som que vai se repetindo é esse som do CH, né? O sh, né? E o que que ele indica, o que que ele nos sugere? Ó, o que que ele vai sugerindo? Ó, que cheiro, cheiroso, né? Chuva, chuvisca. O que que essa ideia do som do CH nos sugere? O som da chuva caindo, né? Então, o poema ele tem esse poder de ele nos transmitir, né, despertar sensações de acordo com aquilo, com a mensagem que o texto nos traz. Mesma coisa, né, que a gente viu naquele vídeo que eu passei para vocês, do Pedro Paulo, passatempo predileto, pandeiro parceiro, preso, portanto, só passou pelos piores pesadelos, presídio, porões, problemas pessoais, psicológicos, perdeu parceiros, passado, presente, em que melhor se beba, pais, parentes, principais pertences. Então, aqui nós temos uma espécie de trava-língua, né? E é uma aliteração, porque o trava-língua, ele trabalha exatamente com essa repetição de sons, né? Que é a aliteração, e nós percebemos também nesse texto aqui, que, na verdade, intensifica sempre a mensagem que o texto quer nos passar, tá certo? Nesse caso, o som que vai se repetindo é o P, né? A letra P e também o PRE, né? O PR, além de ter as palavras rimadas. Aqui eu tenho alguns exemplos da atividade passada que eu pedi que vocês fizessem, tá certo? Aí eu pedi que vocês primeiro escrevessem uma frase onde todas as palavras se iniciassem com a vogal A. E algum de vocês colocou, Ana acordou assustada. Muito bem. Eu peguei esse exemplo porque estava de acordo. Alguns de vocês tiraram o exemplo da internet, que eu sei, tá? Pesquisaram, né? Não podia. A outra, eu pedi que vocês escrevessem uma frase em que todas as palavras iniciassem com P. Também algum de vocês colocou. Paulo passou pela piscina, né? Muito bem, está correto. Então, eu queria isso de vocês, tá? Coisa simples, por isso que eu disse que era fácil. E aqui eu pedi que vocês reescrevessem, né, a letra do parabéns para você e substituíssem a palavra querida e a palavra vida por outras que também rimassem.
E aí a pessoa escreveu: parabéns para você nesta data esperada. Muitas felicidades, muitos anos, amada, né? Maravilha, certo? E a atividade de hoje é essa daqui, tá? Você vai completar esses espaços, esses quadrinhos, com o que eu vou solicitar. Nós temos aí, eu coloquei duas palavras, escada, e coloquei festa, em duas colunas. Você vai completar de acordo com o que está sendo solicitado. Na letra A tem assim: comece com a mesma letra da palavra dada. Qual foi a palavra que eu dei? Escada, né? Aí você vai nessa coluna da escada, você vai botar aí uma palavra que comece com a mesma letra da palavra escada. Ali na palavra festa, uma palavra que comece com a mesma letra da palavra festa. Na letra B, comece com a mesma sílaba inicial da palavra dada. Então, qual foi a palavra que eu dei? Escada. Então, você vai escrever uma palavra que comece com a mesma sílaba. Qual é a mesma sílaba inicial? Qual é a sílaba inicial? Es. E na palavra festa, fez. Aí você vai escrever palavras que também comecem com a mesma sílaba inicial. E assim você vai lendo cada itemzinho e escrevendo uma palavra de acordo com o que se pede, tá bom? E se você tiver dúvida, já sabe, é só chamar.